Boa noite a todos. Que Jesus nos envolva mais uma vez com o carinho peculiar que Ele nos tem, com a sua misericórdia. Eu saúdo em nome desse Jesus todos os nossos amigos da Fraternidade Colmeia e todos aqueles que estão nos ouvindo. Mais uma vez fazemos uso da tecnologia porque nos está muito difícil nos vermos presencialmente, não é? Então, a gente está assim se esforçando para que a gente não deixe de levar a palavra de Jesus àqueles que têm sede dela. De uma forma ou de outra, devemos nos esforçar. Eu confesso que sinto muita falta da nossa casa, falta de estar com vocês, falta de exercitar com mais fervor, né, essa crença nossa na doutrina, mas o tempo tem nos dado a oportunidade também do estudo, de nos aprofundarmos mais acerca de alguns temas. E hoje nós vamos falar sobre a caridade. Todos nós estamos vivendo uma situação atípica, que talvez não, certamente nunca ninguém vivenciou. Já passamos por alguns desafios, mas como esse, nunca ouvimos dizer e nunca experimentamos. É um momento de provação, de desafio, de exercitarmos a nossa fé, tão fraca, né? Mas que está nos dando um embasamento para um punhado de coisas. E eu tenho visto a caridade se expressar de várias maneiras, em vários pontos, por várias mãos, por várias vias, por vários segmentos. Isso é bom. Em meio desse tumulto, dessa provação que nós estamos vivenciando, surge aí a grande oportunidade de exercitarmos isso que Jesus sempre nos pediu tanto, a caridade. Mas é uma caridade que eu tenho visto que é uma caridade espontânea, que é essa que Ele tem pedido. Quantas pessoas anônimas que estão estendendo as suas mãos, doando o seu tempo, dedicando suas orações, e ninguém vai saber disso nunca. Mas, tem alguém lá em cima registrando tudo. Isso é maravilhoso. Nosso tema de hoje, o capítulo de hoje é o capítulo 15, não minto, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Nós vivemos um mundo de provas e expiações e a promessa de Jesus é que nós não permaneceríamos eternamente num mundo de provas e expiações. E a nossa tendência é a evolução constante, não pararemos de evoluir nunca. E ele diz aqui que fora da caridade não há salvação. O que seria isso? É que em a gente exercitando a caridade, nós estaríamos galgando um caminho que nos leva a nos libertarmos dessa situação atual, desse mundo cheio de provas, de limitações, de fragilidade, onde nós não somos nada, onde nosso físico perece facilmente. Nós temos visto aí um pequeno vírus, ele se instala, eu não sei que tamanho tem, que cheiro tem, eu não posso tocar, e ele leva a minha vida física, assim, de um dia para o outro. Então, o que Deus nos promete é uma situação mais equilibrada, mais segura. E nós só vamos conseguir chegar num ponto desse, de mais libertação, e a libertação é o oposto, né, do que nós vivemos hoje. A salvação seria essa libertação, vivenciando a verdadeira caridade. E quando Jesus disse que fora da caridade não há salvação, e ele disse assim nesse capítulo, no início aqui, eu achei bem bacana, que eu sempre leio esse pedacinho aqui, mas eu gosto de repetir. Que ele diz assim: vinde vós que fostes benditos por meu Pai, possuís o reino que vos foi preparado desde o início do mundo.
Então, quando nós fomos criados, já tinha um propósito para nós. Porque eu tive fome e me deste de comer. Tive sede e me destes de beber. Tive necessidade de alojamento e me alojastes. Estive nu e me vestistes. Estive doente e me visitastes. Estive na prisão e viestes me ver. Ou seja, Jesus se colocou, ele dando esse exemplo, porque ele para ensinar, ele sempre tomou como base a realidade das pessoas para quem ele estava ensinando. E nós só entendemos o que Jesus quer dizer se nos virmos inseridos, não é? Dentro da nossa própria realidade. Nós temos dificuldade de entender se o ensinamento se afasta um pouco da realidade que eu vivencio. Então, Jesus, já naquela época, ele trouxe bem para perto da vida humana a necessidade do abrigo, da comida, do amparo, de uma palavra, de uma visita, de um teto, de um afago, enfim. E ele diz assim que quem assim o fez, quem assim o faz, não é? Estarão incluídos entre os benditos de Deus, os benditos do meu Pai, segundo ele. E aí os apóstolos e os outros que estavam perto, não entendendo direito, falaram assim, mas Jesus, quando é que você esteve doente e eu não fui te visitar? Quando é que você estava com fome e eu te neguei comida? Quando é que você esteve preso? Eu não entendo isso, não sei. Não tenho conhecimento que você esteve preso para que eu não fosse te visitar? Ou para que eu tenha ido te visitar? Eu não me lembro disso. Quando é que o senhor estava com fome e eu te dei de comida? Quando foi isso? E eu acho lindo esse pedaço. Me emociona. Porque hoje, na atual situação, quantas pessoas estão necessitando da gente? Não é? Quantos estão aguardando a nossa reação, a nossa atitude? Porque só tem que aguardar. Eles dependem da boa vontade daqueles que têm mais condições de ajudar. E aí Jesus perguntou, quando eles perguntaram isso para Jesus, Jesus disse assim, entenda o que eu quero dizer. Eu vos digo em verdade, quantas vezes o fizestes com relação a um destes mais pequenos de meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Então, gente, estamos aí de frente da grande oportunidade de visitar Jesus, de dar comida a Ele, de afagá-lo, de dar um ombro amigo, porque a única coisa que Ele pede é que nós nos amemos. É tão forte esse apelo dele que ele diz que ele se coloca no lugar das pessoas. Ele diz assim, você fizer por um destes, está fazendo por mim mesmo. Se não fizer um destes, é a mim que vocês não fazem. Então, esse capítulo, ele chama muita atenção para a caridade, mas ele diz assim que a caridade precisa ser sentida. E aí, ainda nesse capítulo, desafiam Jesus, né? E fala assim, você fizer para o teu próximo, estará fazendo para mim mesmo. E aí pergunto, quem é meu próximo, Jesus? Aí ele conta aquela historinha do bom samaritano que todo mundo já conhece, não é? Que tinha um senhor que foi assaltado e estava caído no caminho, todo machucado, com as suas vestes rasgadas, enfim, à mercê, né? Do auxílio de quem ali passasse, porque ele não estava em condições de nem se reerguer. Aí passando ali um fariseu, que era, né, aquelas pessoas que viviam lá, dizendo Jesus, Jesus, saudando, dando dízimo, gritando alto, orando alto, né? Ou seja, propagando a sua fé, a sua religião, a sua crença, passou e olhou assim e disse, ali me cheira confusão, tem que ir embora. Nem olhou. E quantos outros também passaram e ignoraram, porque um estava com pressa, o outro não queria confusão para a cabeça dele, o outro tinha condição de ajudar, mas não vou me envolver. Aí o samaritano,
que naquela época era considerado, eu diria assim, ele era tipo, meio que um excluído da sociedade, ninguém aceitava muito bem os samaritanos. E ele não frequentava o templo, ele não batia no peito dizendo assim, Senhor, Senhor, eu estou aqui, mas ele passando olhou aquele senhor e se compadeceu dele, parou, não é? Trazia com ele, estava em viagem, estava em trânsito, né? E estava em viagem, parou, desceu do cavalo, limpou as feridas, os ferimentos, com muito cuidado, deu um pouco d'água para o homem ferido, colocou o homem em cima do cavalo dele, levou até uma hospedaria ali próxima e disse o seguinte pro cara: olha, cuida desse senhor para mim, por favor, que eu estou viajando e eu não posso ficar aqui muito tempo. Mas eu peço que cuide dele com muito carinho, toma aqui um pouco de dinheiro e o que exceder nos teus gastos, além desse dinheiro, eu te pago quando eu voltar, mas não deixe faltar nada para ele, por favor. E foi embora. Aí Jesus pergunta: quem vocês acham, né? Que usou de caridade para com esse homem? Não teve como não responder. Foi o samaritano, né? Mas o samaritano não tinha religião, o samaritano não vivia se vangloriando, nem se gabando de que a crença dele era melhor ou pior, né? Mas ele ajudou a se medir consequências, tirou do que era seu e deu, e se responsabilizou, assumiu o compromisso. Essa é a verdadeira caridade. Ele não quis saber quem era aquele homem, se alguém ia agradecer, se não ia agradecer depois. Ele seguiu o seu ímpeto, o seu coração. Então, que a gente possa deixar fluir isso que tem dentro da gente, porque todos nós temos essa essência do bem. Vamos exercitar isso, vamos ajudar quem precisa dentro da nossa limitação, óbvio, né? Que não adianta cobrir um santo para descobrir o outro. Mas existem N formas de ajudar. Então, o Paulo mesmo diz que nós precisamos da caridade. Porque a caridade é que nos leva a nos tornarmos pessoas melhores. E, consequentemente, a essa salvação, essa libertação, a nos levar um rumo que nos leve a um mundo melhor. Uma situação melhor. Mas não podemos esperar isso, que o meu corpo vá para uma situação melhor. Lembremos que o nosso corpo é só um revestimento, um instrumento que o nosso espírito usa, aliás, bem usado, para executar as suas tarefas, cumprir as suas missões. Porque nós, o verdadeiro eu, é o nosso espírito. Então, Paulo diz assim que, ainda que eu tivesse todos os dons, ele diz assim, olha, que é bem bacana, olha, que se ele tivesse, ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante, ou seja, eu não teria essência. Quando eu tivesse o dom de profecia e penetrasse todos os mistérios, tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível, se não tivesse a caridade, eu nada seria. E quando eu tivesse distribuído todos os meus bens para alimentar os pobres e tivesse entregue meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. O que quer dizer isso? Desculpa. Muitas vezes nós fazemos a caridade e, infelizmente, porque faz parte da nossa essência humana, esperarmos o reconhecimento. E quando assim eu faço, eu deixo de exercitar a verdadeira caridade. Quando eu professo uma fé e já imagino que essa fé já é o suficiente, essa crença, aliás, já é o suficiente para me salvar, para me fazer o melhor, e já pensar assim, eu já deixo de exercitar a caridade. Se eu sou uma pessoa que me digo espírita, mas na hora da necessidade de compreensão, de perdoar, de auxiliar, de estender a mão, eu não faço, de nada adianta a minha doutrina, de nada adianta dizer, bater no peito e falar que eu sou espírita. Porque nós temos que primeiro saber o que é
o que significa, o que quer dizer realmente ser um verdadeiro espírita. Muitas vezes, e nesse capítulo também está dizendo assim, que a caridade independe, inclusive da fé. Porque às vezes eu não tenho fé em nada, mas eu tenho um coração imenso, e eu ajudo, e eu socorro, eu estendo a mão, eu ouço, eu perdoo, eu tenho complacência. Ah, mas não tem fé, não adianta. Peraí. Tá falando aqui, ó. Quando eu toquei no assunto do negócio de ter uma religião, ou nos gabarmos de que essa religião já me basta, tá dizendo assim, fora da igreja não há salvação. Muitas pessoas, por causa disto mesmo, se degladiam. Ainda entre nós todos, nós sabemos disso, que temos muito preconceito com as várias religiões, e aí esquecemos do verdadeiro objetivo, que é servirmos a Deus através da caridade, através do bom exemplo, das boas ações, e nos degladiamos naquele egoísmo, naquele orgulho de provar que a minha é melhor, que a sua não é. E é por aí que a gente se perde. Eu tenho visto muita gente se perder por causa disso. E muitas vezes não existe briga, existe um comodismo. Um comodismo. Eu já faço as minhas orações todos os dias, eu cumpro com as minhas obrigações, né? Vou ao centro toda semana, normalmente uma vez por semana. Agora não vou nem um dia, porque eu não posso ir. Mas se não tem centro, não posso ir no centro, então não deixa para lá também. Opa! Um dia desse mesmo, numa mensagem psicografada que me veio, dizendo o seguinte, que o centro é apenas um meio. Que nós somos desafiados a exercitarmos aquilo que a gente aprende no centro, é fora dele. É no dia a dia. E nós estamos sabendo exatamente o que isso significa, porque estamos sendo testados dentro das nossas casas, nas nossas relações, onde tivemos necessidade de ficarmos muito próximos. Estamos nos vendo mais de frente, onde as verdades se sobressaem mais. É difícil você disfarçar alguma coisa. Então, o desafio cresce. Mas quando se fala que fora da igreja não há salvação, é uma inverdade. Porque eu frequento um centro espírita, a minha irmã frequenta a igreja católica, a minha amiga é da presbiteriana, o outro não professa nada, o outro é da Umbanda. E aí? Se não houver a humildade para aceitarmos todos como irmãos e entendermos que Deus está em todos os lugares, e independente da forma, né, como você adora esse Deus, você vê Deus, reverencia esse Deus, o que importa é como você é por dentro, como você está servindo esse Deus. Então, vamos descartar isso aí. A igreja não nos liberta de nada. Ponto. Fora da verdade não há salvação. O que é a verdade? Absoluta? A verdade absoluta só os grandes espíritos a têm. Quem somos nós para defendermos? Eu sou o dono da verdade. A sua verdade não me atende. É a minha, né? Você não tem que... A sua verdade é falha, a minha que é verdadeira. Posto que a verdade está sempre se atualizando. Quantas coisas Jesus nos ensinou e hoje a doutrina vem nos ensinando mais ainda. Então, ela está se renovando. Mas fora da caridade, aí sim. Se eu não tiver esse atributo da caridade, que me leva a ser paciente, olha o que Paulo diz aqui na caridade. A caridade é paciente. E eu digo assim, meu Deus, me falta muita caridade ainda. Eu, Cléo. A paciência é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa. Olha só. Não é temerária e nem precipitada. Não se enche de orgulho. Meu Pai. Não é desdenhosa. Não procura seus próprios interesses. Quem de nós
Quem de nós consegue exercitar isso? Abrir mão dos nossos próprios interesses. Não se melindra e não se irrita com nada. Aí piorou. Vivemos um constante melindre, uma constante irritação por pouca coisa. E tudo mais. A caridade tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Então, se eu não tiver isso aqui, que é o sinônimo de caridade que Paulo diz, aí sim, eu não terei salvação, ou seja, eu não estarei trilhando, não estarei galgando esse caminho que vai me levar para um mundo melhor, onde eu não vou sofrer tanto, eu não vou ter tanto medo de vírus, aliás, não vai ter vírus. A morte nada mais vai ser do que uma transformação suave. Não haverá esse temor absoluto e absurdo da morte. Enfim, tudo isso porque Jesus queria que nós não sofrêssemos. Ele pede a caridade para que nós não soframos. E aí diz assim: mas eu não faço mal para ninguém. Eu tô aqui quietinha na minha casa, vendo minha televisão, não posso sair de casa mesmo, não tô fazendo mal para ninguém, não tô ajudando, mas também não tô fazendo mal para ninguém. Você acha que basta? Você acha que basta? Um dia desse, uma amiga minha me ligou dizendo que estava tendo visões e precisava de orações. E ela não conseguia se desvencilhar daquelas visões. E a instrução vinda do plano espiritual foi: entregue-se ao trabalho, ao próximo, que teus problemas diminuirão e desaparecerão. Ou seja, você olhará seus problemas com outros olhos. É a diferença. Que Jesus nos encontre sempre em trabalho, em serviço ao próximo. Regacemos as nossas mangas, procuremos auxiliar a quem quer que seja. Não precisa você estar doando dinheiro ou coisas materiais, mas existem outras formas de auxiliar. Mas se você pode, sim, por que não? Auxilie, dê um pouco do seu. Não daquele que está sobrando, mas do que é seu. Porque todos nós estamos no mesmo barco. Não basta você não fazer o mal. Não fazer o bem também te compromete. Para fazer o bem, mas porém, tem que lembrar bem disso, para fazer o bem requer vontade e ação. Sem esses dois requisitos, você não faz o bem. Para não fazer o mal, basta ficar quietinho, não fazer nada. Não é? Mas na ausência do bem, o mal sempre toma o lugar. Vamos lembrar sempre disso, que a caridade nada mais é do que doação. Lembremos do samaritano. Lembremos desse momento de provação que nós estamos enfrentando. Para que a gente possa ter consciência. E Paulo ainda ele pede assim, meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu pudesseis gozar da luz do Espiritismo, não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos, mas porque vos ajudando a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, que em vos vendo se possa dizer que ali está o verdadeiro espírita, e que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são as mesmas pessoas. Pensemos nisso. Isso é um apelo de Paulo de Tarso, que está aqui no capítulo 15. Gente, muito obrigada, que Jesus abençoe a todos nós, que tenhamos muita fé, muita esperança, que oremos constantemente, que nos dobremos em oração, em boas vibrações de esperança e fé, porque não estamos sozinhos. Isso é necessário e tudo que é necessário é permitido pelo Pai. E se é permitido pelo Pai, não estamos sozinhos. Nos agarremos a Ele, sempre na esperança de que Ele nos permite passar por isso, por muito nos amar. Deus abençoe a todos nós, boa noite a todos, que assim seja, graças a Deus. Luz e paz para todos, que assim seja.